mais o Bolsonaro é esse tosco, mais ele mancha o nome daquilo que se chama de direita. Ele é uma pessoa que tem um estilo de lidar, de falar, que não me agrada, vou ser bem sincera. Tudo aquilo que eu acreditava e do que eu imaginava que o Jair Bolsonaro faria como presidente, caiu por terra. Bolsonaro trabalha todo dia mostrando que é necessário impeachment, né? Eu repito aqui, Bolsonaro criminoso, Bolsonaro quadrilheiro, Bolsonaro ladrão, Bolsonaro corrupto. Eles organizam manifestantes para ficarem na minha janela me xingando o dia inteiro, entendeu? Meus colegas deputados estaduais bolsonaristas. O presidente passou inicialmente de me pedir para que eu retirasse a assinatura da Lava Toga, a exigir até agressivamente aos berros no telefone comigo. Ele não era liberal, que ele não fez um governo liberal, que ele nunca foi liberal, e isso, na verdade, foi mais um dos discursos de campanha, né? Janaína Pascoal, João Amoedo, Arthur Duval e Major Olímpio. O que eles têm em comum? São nomes que apoiaram o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff em 2016 e, posteriormente, declararam apoio a Jair Bolsonaro no primeiro ou no segundo turno das eleições de 2018. Hoje, passado 2 anos do início do mandato e em meio a uma crise histórica gerada pela pandemia da Covid-19 e agravada pela má gestão do governo, boa parte da direita brasileira tem a sua relação com Bolsonaro estremecida. Vários dos nomes que o apoiaram em 2018 hoje engrossam o coro para pedir o impeachment do presidente. É claro que Bolsonaro conta ainda com um apoio importante da direita, principalmente da ala composta pelos chamados bolsonaristas. Segundo a última pesquisa Datafolha, divulgada no dia 22 de janeiro, o presidente ainda conta com uma aprovação de 31%. Contudo, o movimento é de queda. A pesquisa mostrou ainda que 40% dos brasileiros consideram o governo ruim ou péssimo. E a rejeição já chegou às ruas, com panelaços e carreatas sendo organizados para pedir a saída do presidente. Os protestos ganharam o apoio de grupos como o MBL e o Vem Pra Rua, que estiveram juntos na campanha pela destituição de Dilma Rousseff. No episódio de hoje, Estadão Notícias conversa com alguns dos personagens que apoiaram o impeachment em 2016 e a eleição de Bolsonaro em 2018. Como eles se posicionam hoje, após escândalos e desgastes, em meio a uma crise que já deixou mais de 200 mil mortos? Em 2016, Janaína Pascoal fez parte do grupo de juristas que articularam o pedido de impeachment da então presidente Dilma Rousseff. O impeachment é um remédio constitucional ao qual nós precisamos recorrer quando a situação se revela especialmente grave, e foi o que aconteceu. Pior do que os traumas de um processo como este é continuar fingindo que nada está acontecendo. Um povo corajoso enfrenta suas dificuldades. Já precisamos recorrer a este remédio, estamos recorrendo a ele. Espero que não precisemos jamais voltar a lançar mão dele, mas se necessário for, assim o faremos. Em 2018, ela se elegeu deputada estadual em São Paulo, filiada ao PSL. Com mais de 2 milhões de votos, foi a deputada mais votada na história do país. Empunhando as bandeiras anticorrupção e anti-PT, apoiou a eleição de Bolsonaro e foi até cotada para a vice-presidência. No entanto, após uma série de desgastes e divergências, em março de 2020, a deputada fez um discurso na tribuna da Assembleia Legislativa de São Paulo, em que se declarou arrependida do voto
e pediu o afastamento do presidente. Quando as autoridades têm o poder-dever de tomar providências para evitar um resultado danoso e assim não procedem, elas respondem por esse resultado. Isso é homicídio doloso. Vai ser atribuído ao governador do estado de São Paulo, vai ser atribuído principalmente ao presidente da República. Esse senhor tem que sair da presidência da República, deixa o Mourão. Não tem mais justificativa. Eu me arrependi do meu voto. Que país é esse? Mas hoje, em entrevista a este podcast, ela pondera e afirma que na época não usou a palavra impeachment e que não concorda com a postura do presidente diante de vários problemas que o Brasil está enfrentando. Mas se você recordar, eu utilizei a palavra renúncia. Eu não utilizei a palavra impeachment. Por quê? Porque eu entendi que ele estava, com um comportamento inadequado para um momento sério que nós estávamos vivendo e estamos. Eu não concordo com esse estilo dele. Então eu disse o seguinte, olha, sai do cargo, e deixa quem quer levar a situação mais a sério ficar. Eu pedi que ele saísse, eu não falei em impeachment, porque eu sabia e sei que não havia elementos, entendo que não há. Janaína Pascoal afirma que há muitas divergências e que hoje não mais apoia Bolsonaro. Eu tenho muitas diferenças com o bolsonarismo, vamos dizer assim, raiz, Você tem uma ideia, às vezes os meus colegas lá, eles organizam manifestantes para ficarem na minha janela me xingando o dia inteiro, entendeu? Meus colegas deputados estaduais bolsonaristas. Eles fazem meme, entendeu? Me chamando de traidora e outras coisas. Eu sei que são eles, É um pessoal complicado para dialogar, mas é um pessoal que não ouve. Às vezes a gente faz uma crítica construtiva, dá um conselho, no lugar deles ouvirem, ainda que seja para refletir, não, aí eles vão para a imprensa, te detonam, vão para as redes, entendeu? Então é um pessoal muito impermeável à crítica, aqueles assessores próximos do presidente atrapalham diuturnamente. Então são comportamentos que, vamos dizer assim, prejudicam o presidente, prejudicam o governo, prejudicam a direita, Esse pessoal que chegou ao poder queimou o filme da direita, entendeu? Então não dá para eu dizer assim, não, eu estou com o presidente. Não estou, porque não tem nada a ver com o meu estilo, entendeu? Com o que eu acredito de uma maneira de gestão. Mas, para a deputada, não há elementos que justifiquem a abertura de um processo de impeachment. Eu não vejo elemento para impeachment, tenho muitas decepções, inclusive, mas eu consigo discernir, o que seja divergência, ainda que severa e profunda, de um desejo de retirá-los sem a prática de um crime, claro. Então, neste momento, eu não vejo um crime de responsabilidade. Infelizmente, as pessoas estão confundindo um desejo de tirar o presidente com a presença de elementos para impeachment. Ele é uma pessoa que tem um estilo de lidar, de falar, que não me agrada, vou ser bem sincera. Desde o início da pandemia, eu sou crítica a esse estilo dele, gostaria que ele tivesse uma outra postura. Mas daí a confundir esse estilo com crime de responsabilidade vai uma distância muito elevada. O paulistano Arthur Duval começou em 2015 a postar vídeos em seu canal no YouTube, o Mamãe Falei, em que comentava temas políticos e filmava participantes de manifestações de rua. O canal cresceu rapidamente e Arthur passou também a integrar o Movimento Brasil Livre, o MBL. Em seus vídeos, Mamãe Falei defendeu o impeachment de Dilma e foi crítico também de seu sucessor, o ex-presidente Michel Temer. Galera, a gente simplesmente tirou o chefe máximo do executivo, que era Dilma. Só isso que a gente fez. O nosso país ainda é um país de extrema esquerda, o nosso país ainda paga muito imposto, o nosso país ainda tem um monte, mas a enorme maioria de deputados, que é um bando de corrupto, um bando de ladrão, um bando de pessoas que nem lê a lei que está passando. O cara só faz o conchavo político lá e fala, se eu aprovar essa lei aqui e votar a favor, você me ajuda aqui, eu te ajudo. Então o nosso país ainda está desse jeito. Mesmo porque o nosso novo presidente, Michel Temer, também não é flor que se cheire, tá? O nosso poder judiciário é um lixo. Em 2018,
Arthur Duval se elegeu deputado estadual por São Paulo, na época filiado ao DEM. Apoiou a eleição de Bolsonaro, que afirmava ser um canal para a realização de mudanças no país. O Bolsonaro é um homem honesto que vai servir de porta, vai servir de caminho para que a gente mude estruturalmente o nosso país. E eu estou muito esperançoso, muito ansioso. Trabalhamos muito para chegar até aqui e agora é o começo do que pode ser a verdadeira mudança do Brasil. Apesar do apoio a Jair Bolsonaro no segundo turno da eleição presidencial, tanto o MBL como Arthur Duval passaram a adotar um tom crítico ao presidente. No entanto, o deputado garante que não se arrepende do apoio dado a Jair Bolsonaro. Olha, cada pessoa, age de um jeito, O Kim, por exemplo, ele se arrepende. Eu não me arrependo. Eu não me arrependo porque naquela época a gente tinha evidências de que o Bolsonaro ele era um jumento, Mas não que ele era um quadrilheiro. Do outro lado, você tinha o PT, que você tinha evidências claras ali de um projeto criminoso de poder. Então, com as evidências que tínhamos na época, fizemos uma campanha anti-PT, somente, é bem importante frisar isso, somente no segundo turno, depois que nós já estávamos eleitos. Inclusive, a gente podia ter tirado férias e nós decidimos fazer campanha anti-PT. Então, eu acredito que, de acordo com as evidências que nós tínhamos na época, é completamente justificável a nossa campanha. Aí é que está a dignidade, a honestidade e a não negação do que se vê. A partir de novas evidências mostrando que se trata de um criminoso, eu repito aqui, Bolsonaro criminoso, Bolsonaro quadrilheiro, Bolsonaro ladrão, Bolsonaro corrupto. Quando essas evidências vieram à tona, a partir dali existe uma mudança de postura e nós começamos a bater de frente, porque a gente não defende político de estimação. Um dos organizadores dos movimentos que pediram o impeachment de Dilma Rousseff nas ruas, Arthur Duval acredita que não há necessidade de uma manifestação grande para empichar o atual presidente. Eu acho, em primeiro lugar, que um movimento daquele tamanho não é necessário para o impeachment. Você não precisa colocar mais de 1 milhão de pessoas na Paulista para dar o recado ali para os representantes, no caso dos deputados, de que você quer um impeachment. Mas eu acho muito difícil você colocar aquela galera de novo na Paulista por uma série de motivos, até pela própria descrença no nosso sistema político, que é muito triste. Eu não vou aqui prever o futuro, mas eu quero lembrar que no impeachment da Dilma, quase que só nos 45 do segundo tempo, que o impeachment passou a se tornar uma questão de tempo. Durante o impeachment da Dilma foi muito difícil mobilizar todo mundo. Quando a Dilma, por exemplo, colocou o Joaquim Levy como ministro da Fazenda, o pessoal até mais liberal, o pessoal do mercado financeiro desembarcou do impeachment. O próprio Aécio Neves, na época, que era líder da oposição, não engatava uma segunda marcha pelo impeachment. E, de repente, o negócio aconteceu. Então, eu acredito que no caso do Bolsonaro, como ele é muito mais burro, do que o projeto petista, ele consegue se afundar ainda mais rápido. Então, você vê a condução dele na pandemia e ele, quando ele está sob pressão, ele faz muito mais cagada, ele fica mais radical. Ele é um cara que ele não consegue manter aliados políticos, porque ele é um rato, não só como um corrupto, mas entre as pessoas que estão próximas dele, ele comete traições o tempo todo. A percepção de Arthur Duval é de que não há uma divisão da direita em relação ao governo Bolsonaro. O rótulo direita e esquerda ele é muito difícil ali de você deixar ele de uma maneira objetiva. Então, o que a gente consegue perceber é o seguinte: a maior parte das pessoas que votou no Bolsonaro, e por isso que eu vou fugir do rótulo direita, não votou por ser bolsonarista. Votou por medo do PT e por acreditar que o Bolsonaro podia fazer tudo aquilo que ele vinha prometendo, que é privatizações, uma agenda econômica próspera, austeridade fiscal, combate à corrupção, etc. Ao longo do governo dele, de uma maneira até muito rápida, o Bolsonaro ele foi traindo essa agenda. Quando chegou essa etapa agora da vacina, aí ele, além de tudo, se tornou um criminoso. E isso ficou claro para a maior parte das pessoas, O fato é, entre você traduzir esse conceito de que ele traiu as pautas que ele disse na campanha, ele não representa mais, com certeza, a maior parte das pessoas que votou nele,
traduzir isso em impeachment, há um delay, há uma engrenagem a ser rodada, né? Então, eu acredito que sim. Nem diria que parte da direita está rachada, eu diria que a população, em sua maioria, não confia mais em Bolsonaro, e dessas pessoas que não confiam mais em Bolsonaro, existe ali ainda algum pragmatismo entre a adesão ou não da pauta impeachment. O senador Major Olímpio foi um dos grandes apoiadores e incentivadores da candidatura de Jair Bolsonaro para a presidência da República em 2018. Inclusive, sua campanha ao Senado no mesmo ano, cargo que ocupa pela primeira vez, era atrelada à do presidente. Ambos integravam o quadro de candidatos do PSL. Major Olímpio também foi um dos expoentes da direita nas manifestações pela saída de Dilma Rousseff. Na época, deputado federal pelo Solidariedade, votou a favor do impeachment na Câmara. Quem jurou o artigo 85 da Constituição sobre a Constituição e não a cumpre, não merece continuar na presidência. Sem essa conversa de golpe, é momento de acabarmos com essa vergonha que nós temos no nosso país. É uma vergonha que o povo não aguenta mais. O ex-deputado estadual e federal tem a pauta da segurança pública como prioridade, um dos motivos que o afastaram de Bolsonaro ao longo do mandato. Eu acreditei demais nesta pessoa e, posteriormente, acabei constatando que se tratava de uma grande, ou talvez a maior, fraude eleitoral da história do Brasil. Comigo foi muito claro. O presidente passou inicialmente de me pedir para que eu retirasse a assinatura da Lava Toga e retirasse pedido de impeachment que eu entrei contra ministro do Supremo, a exigir até agressivamente aos berros no telefone comigo. Então, a partir daí, para mim foi uma coisa muito, muito dura, muito triste. A constatação de tudo aquilo que eu acreditava e do que eu imaginava que o Jair Bolsonaro faria como presidente caiu por terra. E isso só foi se agravando. Com relação, posteriormente, à constatação que ainda está em grau de apuração pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, mas a constatação de que, ao contrário do Queiroz ser alguém só vinculado ao filho do presidente, Queiroz nada mais é do que um gerente financeiro de uma holding familiar e com envolvimentos diretos do presidente, sim, em rachadinhas, em funcionários fantasmas. Então, isso me desiludiu demais. E a questão hoje não é ser um apoiador por apoiar a saída do presidente. É que existem inúmeras circunstâncias que precisam ser apuradas e que podem ensejar realmente no impedimento. O senador Major Olímpio revela também que há uma divisão sobre o impeachment no PSL, mas que se a votação fosse hoje, o partido apoiaria o início do processo. É lógico que é dividido, haja vista que você tem nos quadros do partido ainda inúmeros deputados que são apoiadores do Jair Bolsonaro. Então, logicamente que essas pessoas ainda compõem o PSL e têm uma posição diferente. O PSL hoje é absolutamente independente. Eu creio que se houvesse o encaminhamento para apreciação na Câmara de um processo de impeachment, a posição do PSL seria pela autorização para que seja iniciado o processo de impeachment e aí esse processo de impeachment ocorrendo no Senado. No entanto, o Major Olímpio garante que não há arrependimentos no apoio dado a Jair Bolsonaro em 2018. Não tenho bronca, não tenho ódio, não, simplesmente tristeza. Arrependimento é uma palavra dura, porque naquele momento eu fui apoiador desde os primeiros momentos, quando o presidente ainda era pré-candidato, um ano antes das eleições.
E tanto eu quanto o ex-deputado Alberto Fraga, também desconsiderado pelo Bolsonaro depois. Aliás, todas aquelas pessoas estavam mais próximos do presidente, exceção aos filhos. Ele foi defenestrando o presidente, que é o maior negacionismo em relação à crise sanitária do Covid-19, ele acaba se beneficiando nesse momento das demonstrações e massas humanas nas ruas, nas cidades brasileiras. Então, enquanto não tiver a mobilização das ruas, eu não vejo que haja a condição de prosperar um processo de impeachment. Eu repito, é necessário ter 3 itens. E hoje nós não temos 2. Nós só temos causas que podem até acabar num processo de impeachment. Na esteira do impeachment de Dilma Rousseff, surgiu um nome pouco conhecido do grande público até então: João Amoedo. Ele trazia consigo uma nova legenda que prometia lançar candidatos mais técnicos e menos políticos, o Partido Novo. Empresário de sucesso na iniciativa privada, Amoedo passou a ser uma alternativa para quem defendia as ideias de uma direita conservadora, mas liberal na economia. Com um bom desempenho nas urnas, deixando para trás nomes importantes como Marina Silva e Henrique Meirelles, virou um importante ativo para o segundo turno das eleições de 2018. Declarou seu voto em Bolsonaro, acreditando na promessa de reformas e de uma política econômica mais liberal. Hoje, Amoedo é a favor do impeachment do presidente Jair Bolsonaro, apesar do Partido Novo ainda não ter definido seu posicionamento. Existe uma quantidade de crimes de responsabilidade do presidente da República, né, desde endosso, presença em manifestações, interferência em órgãos de Estado, ataques verbais às nações, né, em algumas delas, toda a condução trágica da pandemia. Então, eu entendo que há, sim, crimes que caracterizam o impeachment, a responsabilidade do presidente, e eu acho que é saudável nós termos o posicionamento da instituição. Agora, eles estão avaliando exatamente todos esses pontos, estão conversando, mas, assim, eu entendo que a recuperação do Brasil, a retomada do crescimento e, principalmente, isso que é mais importante, quer dizer, a manutenção de vidas, passa pela substituição do presidente. Eu não vejo nele a menor condição de estar à frente do país, né, por tudo que ele tem feito e por tudo que ele não tem feito. Para que um processo de impeachment ganhe tração no atual cenário político, Amoedo acredita que o que falta é uma pressão popular mais forte e explícita. Obviamente, nesse cenário de pandemia, as pessoas muito preocupadas com seus empregos, né, com a sua viabilidade do ponto de vista econômico, com a questão da saúde e com todas as restrições que existem decorrentes desse processo, você acaba não só não tendo isso como uma prioridade, né, da população, como você também impede o que a gente viu nos casos anteriores, onde a mobilização de rua foi determinante para conduzir, para se criar o clima político, né? Porque, assim, na minha avaliação, as características jurídicas para o impeachment já estão de pé. O que falta agora é se criar o clima político para isso. Eu acho que isso pode avançar na medida em que a pandemia vai arrefecendo, a gente consiga aí vacinar um percentual maior da população, as pessoas voltem a uma vida um pouco mais normal. E a outra coisa que acontece é que o Bolsonaro trabalha todo dia mostrando que é necessário o impeachment, né? Seja aí, de novo, pela péssima gestão em várias áreas, desde meio ambiente, saúde, educação, como também aumentando os crimes, decoro. Então, assim, eu acho que o processo, na minha avaliação, levará a isso. E este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, 1º de fevereiro de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim, na produção e edição Bárbara Rubira, Gustavo Lopes e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Carlos Amaral, diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminuto, e o nosso e-mail, podcast@estadão.com. Um abraço para você, uma excelente semana e até mais. Estadão Notícias.